Este é o No Time Show com Tomás Fonseca. Muito boa noite, bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do No Time Show. Estamos de volta para mais uma semana, estamos a fechar e vamos fechar com chave de ouro. Hoje vamos falar com o Tiago Cavaco, ele também é conhecido como Tiago Guilul, é o nome artístico dele. Ele já está aqui a entrar em cena e antes de lhe passarmos a palavra vamos fazer aqui um contexto que eu acho que as pessoas vão ficar assim meio baralhadas de início e vamos ter uma conversa muito boa, certamente, exatamente por causa deste início. O Tiago é um dos fundadores da Flor Caveira, agência e produtora, editora de música em Portugal, especialmente de punk rock. Eles assinam como religião e punk rock, portanto aqui já estamos a entrar aqui num contraste muito interessante. E o Tiago ainda tem mais uma particularidade, se me permite esta expressão, Tiago, que é não só rocker, e é também pastor protestante, cristão protestante. Isto é aqui uma misturada do caraças, Tiago. Bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao No Time Show. Obrigado por vires representar a Flor Caveira e por vires passar o teu testemunho, a tua história e o impacto que vocês têm tido na nossa música. E deixa-me começar só para matarmos esta curiosidade. O que é esta mistura da Flor Caveira de religião e punk rock? Porquê? Olha, bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Tomás, é um prazer mesmo estarmos aqui juntos a conversar. Para tentar responder eficazmente à tua pergunta, eu acho que a resposta mais sincera é dizer que nem eu consigo explicar bem como é que a religião e o punk rock se encontram na medida em que isso aconteceu naturalmente, para mim e para uns quantos, não foi só comigo. Sim, claro. Portanto, eu já estou nos meus 40, mas quando era miúdo, o que acontecia é que os meus pais levavam-me à igreja, neste caso era uma igreja protestante, uma igreja batista, e eu cresci na igreja e como a maior parte dos miúdos, a seguir as modas e as músicas que passavam na rádio. E, portanto, no início dos anos 90, nos anos da minha adolescência, da minha juventude, quis fazer bandas, como uma boa parte da juventude gosta de fazer, e para mim as duas coisas juntaram-se, era o punk rock, sobretudo o punk rock. Eu como miúdo gostava do hard rock e do heavy metal que estava na moda na altura, mas depois no início da adolescência, com a chegada do grunge e tudo aquilo, encontrei no punk rock, vamos dizer assim, o estilo que eu senti que realmente era a minha casa. E a religião já lá estava, na medida em que eu tinha sido educado a ir à igreja. Sim. Eu próprio... parte dos teus valores inevitavelmente estenderam-se para a Flor Caveira, e deve ter corrido bem, não é? Porque estamos a falar de 20 anos, entanto, parabéns. A Flor Caveira faz 20 anos, quase 21, a caminho dos 21. É verdade. E portanto algo aqui bateu muito certo. Vocês são uma agência independente. Sem dúvida. E sem dúvida, exatamente. E 20 anos como independente, acham que mesmo assim a indústria da música, principalmente em Portugal, está refém das editoras, das grandes editoras? Não só em Portugal, lá fora vê-se muito, mas cá dentro, falamos de cá dentro. Eu diria cada vez menos, porque se nos anos 90, de um modo geral, se tu não tivesse uma editora, musicalmente tu não existias ou fazias parte de um submundo musical muito inacessível, a internet ao longo de décadas tem vindo a mudar isso. E portanto a primeira década do milénio, do nosso milénio, foi dando golpes sucessivos vamos dizer assim, à velha e grande indústria e tornando-a muito menos omnipotente que ela era nos anos 90. E hoje em dia há uma coisa interessante, isso é só pegar no telemóvel, por exemplo, para quem usar o Spotify, que é, se tu fores pegar em alguns dos artistas portugueses mais ouvidos hoje, alguns deles não têm uma editora, portanto, e o número de ouvintes que eles têm no Spotify é muito superior
Há outros artistas que têm editoras e que fazem carreiras ainda assim, vamos chamá-las mais tradicionais quando pensamos há 10 e há 20 anos. Portanto, isso é significativo, significa que as editoras passaram, e a indústria de um modo geral, a mudança que a internet trouxe é tão grande que elas têm de acompanhar o passo. E nesse sentido é interessante. Hoje em dia ser um artista bem sucedido está mais próximo de ser um artista independente, coisa que há 20, 30 anos não era de todo assim. Portanto, tu precisavas de ser, vamos dizer assim, consagrado pelas estruturas. Essa é uma das grandes mudanças e, na minha opinião, das mais interessantes que a internet trouxe. Sim, e agora consegues quase vingar por ti próprio, porque tens uma série de recursos acessíveis a ti mesmo, não é? De repente tens um piano contigo, tens estes recursos básicos e consegues de certa forma partilhar. Dar aqui um exemplo que aconteceu a semana passada tivemos a Maria Castro como convidada musical. Ela foi convidada recentemente pelos Atua para colaborar com eles, e os Atua que estavam com o Universal, vamos dizer nomes, tranquilo, estavam com o Universal e saíram exatamente para conquistar essa independência que tu estás a dizer, nós temos recursos, podemos fazer isto por nós próprios, temos esta vaga enorme de empreendedorismo que também permite isto de criar os nossos próprios palcos, em todos os sentidos, não só o palco de tocar, mas para conseguir chegar às pessoas, de nos promover, à Spotify e tudo mais. E é muito interessante ver como é que... e lá está, estamos a falar de uma agência que tem 20 anos, se está a adaptar a isso e como é que está a trazer isto para este mundo novo. Queres dar-nos aqui um lamiré de como é que vocês abordaram esta evolução, como tu estavas a dizer, nos anos 90, não é agora os novos anos 20, não é? É verdade, é verdade. Olha, sabes, bem, para já houve ali um período, ainda antes da editora começar em 1999, em que eu e as pessoas que faziam parte das bandas por onde eu andei, gravávamos e tentávamos furar as coisas enviando... Eu nunca gostei da palavra maquete, porque eu nunca gravei maquetes. Para mim aquilo que a maior parte das pessoas acharia que era uma maquete minha, para mim já era usando a expressão do disco dos UB40, já era um labor of love, não é? Portanto, para mim as maquetes já era como se fossem os álbuns que eu conseguia gravar. Mas se quisermos usar essa linguagem, as maquetes dos anos 90 nós enviávamos para as editoras. Eu lembro eu tenho uma carta guardada a algures, já não me lembro, creio eu, da BMG, e mandávamos para o jornal Blitz, no tempo em que era um jornal ainda, para aparecer numa coluna que era... Portugas, acho que eram os portugueses, que eram as maquetes, as cassetes que eles recebiam das bandas que estavam a tentar se ingrar. Portanto, houve ainda uma pré-história entre final de 92 e 99, em que as bandas que eu fui tendo viviam nesta tentativa de, dentro da estrutura e da indústria tradicional, conseguirem alguma coisa. Depois, em 99, quando criamos a editora, como já tínhamos alguns canais através da internet de comunicar diretamente, então começámos a fazer os nossos discos despreocupadamente. Eu lembro-me que um dos canais de maior promoção, na altura, era na internet o Mirk. Nós usávamos bastante para falar das nossas bandas e criar os nossos próprios concertos. Uns anos depois apareceu o MySpace, e o MySpace foi muito importante para as bandas da Flor Caveira, porque vai ser no MySpace que, por exemplo, os Pontos Negros são ouvidos pela Universal. Há pouco mencionaste a Universal ouve os Pontos Negros, e vai namorá-los e convidá-los para eles gravarem discos para a Universal. Eles gravam 2 discos para a Universal, 2, creio eu. Isto para dizer que aí o MySpace teve uma grande importância, e depois chegamos aí 2007, 2008, 2009, em que as editoras tradicionais descobrem as coisas da Flor Caveira, e nós entramos, vamos dizer, numa época de parcerias essas que algumas se mantêm hoje, independentemente dos músicos que estamos a falar. Mas para dar um exemplo, o Samuel Uri é um disco que é um artista que grava para a Flor Caveira, mas que grava para a Valentim de Carvalho também. No passado eu também o tenho feito trabalhando ao mesmo tempo com a Flor Caveira e com a Valentim de Carvalho. Portanto, ao longo destes anos, destas décadas, nós temos tentado aprender como é que devemos manter a nossa autonomia e a nossa independência, ao mesmo tempo que também não demonizamos a participação com as velhas estruturas da indústria. Verdade seja dita, como tu referias, cada vez mais
eu diria cada vez mais é menos evidente as virtudes de uma editora. E com isso não quero cuspir no prato onde como, Claro. mas tendo em conta que às vezes para as próprias editoras é difícil compreender a maneira mais eficaz de promoverem os seus artistas, perde-se menos tempo e provavelmente menos dinheiro quando tu partes logo sozinho. É claro que depois acredito que há vantagens que tu podes ir buscar aos dois lados, mas de um modo geral, nestes 20 anos nós temos tentado sempre assumir a nossa autonomia e independência, e essa eu acho que continua imbeliscável, ao mesmo tempo que trabalhamos com amigos que se vão juntando a nós e temos a maior amizade com todos aqueles que em editoras mais tradicionais trabalharam connosco ao longo dos anos, e isso é uma oportunidade. Às vezes as coisas não têm Sim, claro que sim. sempre ou 8 ou 80, às vezes há caminhos misturados muito interessantes. Exato, mas nota-se muito, vê-se mais lá fora, porque há outra capacidade, há outros mercados, né? Norte-americano, por exemplo, em que parece que as editoras, por contrato, forçam os artistas a produzir em demanda, não é? A produzir. E não achas que acabamos por perder muita qualidade musical por causa disso? Porque estamos mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade, então acaba por se produzir só músicas para durarem 15 dias. Sem dúvida, mas sabes que isso tem produzido uma tendência interessante. Bem, para já a história da música popular, e quando falo música popular, música rock, pop, agora se quisermos hip hop, trap, seja o que for, para já é uma história recente, ainda nem 100 anos tem, não é? Se nós considerarmos como eu considero a música popular, eu penso mais ali pós-guerra, ok? Portanto, década de 40 mais, e depois o início do rock and roll nos anos 50 e por aí fora. Portanto, estamos a falar de uma experiência que ainda não tem 100 anos. Mas uma das coisas interessantes, por causa da questão da quantidade e da qualidade, é que eu acho eu e muita gente, isto não é de todo... Sim. Mas estamos a voltar a uma época outra vez de mais de singles, de canções soltas. Porquê? Porque precisamente por haver tão grande quantidade, por exemplo, o teu compromisso para ouvires um álbum inteiro é hoje mais dispendioso. E isto traz uma certa ironia, porque não é dispendioso, porque basta a pessoa ter uma conta no Spotify, como por exemplo eu tenho, que tu passaste, aliás, são os novos dilemas da época que nós vivemos, tu passaste a ter toda a música que queres. Portanto, o que significa que quando vais ouvir, estás tão sobrecarregado da angústia da escolha, que se a tua escolha estiver associada a uma quantidade de músicas muito grande, que é o que o álbum traz, isso dissuade-te de ouvir. Portanto, cada vez mais os músicos continuam a lançar álbuns, mas em grande parte a agenda está feita para singles. Repara, eu não sei se tu, por exemplo, funcionas muito assim, mas eu inevitavelmente acabo por à sexta-feira estar a ouvir a música nova que sai. Repara, para já esta até institucionalização da sexta-feira como dia de saída de música, que era uma coisa que não existia há 20 anos. E Sim. Tu acabas por estar num papel todas as sextas ir ouvindo. Mesmo os grandes artistas, quando têm álbuns, o álbum agora parece-me mais uma coleção de singles que o pessoal foi soltando antes e que depois, para dar alguma unidade editorial, junta num disco só. Mas no geral... Já não há o contar uma história, não é? Exato, e porque o mercado volta a estar mais marcado pelos singles, que curiosamente era a linguagem dos anos 50, mais dos anos 50 e até dos anos 60. A vulgarização do álbum é mais ali, final dos anos 60, 70 e 80. Porquê? Porque era uma altura em que tu precisavas de ser proprietário da tua música. Então pensavas assim, vou comprar um álbum, e tinhas ali no álbum geralmente uma dúzia de canções, e como não tinhas dinheiro para ter todos os álbuns, portanto tu associavas-te à propriedade que tinhas dos discos que compravas, percebes? Então o teu universo da audição era um universo muito marcado por esse média de álbum. Isso hoje é cada vez menos assim. Portanto, mas na altura também tinhas tempo para consumir, não é? Porque havia menos música e tu tinhas mais tempo disponível. Agora é ao contrário, tens muito mais música e cada vez menos tempo para consumir. Mas repara, é verdade, Tomás, mas também tens um fenómeno, e agora depende, eu sei que agora depende da experiência profissional de cada um, mas para aqueles que, por exemplo, trabalham muito tempo à frente de um ecrã, e eu trabalho há algum tempo à frente do ecrã, graças a Deus não,
tu também às vezes tens o oposto, que é, tu tens às vezes, depende agora, claro, das condições profissionais. Sim, claro. Mas algumas vezes tu podes passar um dia inteiro a ouvir música, portanto, e não sei se te acontece a ti, às vezes a mim acontece-me, que é a angústia da escolha, portanto, o que é que eu vou ouvir agora? Eu posso ouvir... Apetece-me ouvir alguma coisa, mas o que é que me apetece ouvir? Exatamente. É um artista, é uma playlist, é os moods, né? No Spotify Exatamente. e Apple Music, etc. Tem um mood, e de repente estás a meio de uma playlist e, olha, não conheci isto, artista, bora, e vais papar aquilo tudo de uma vez só. Exatamente. E exatamente por causa desta velocidade de coisas e de tempo de consumo e tudo mais, tu não sentes, isto é completamente a antítese da Flor Caveira, porque aliás, a essência da Flor Caveira tem muita questão lírica, da profundidade, da escrita e do sentimento e das sensações e tudo mais. E nós hoje em dia, em Portugal, começamos a ter cada vez mais isso, muito na extensão daquilo que vocês vieram a construir, e nós já falámos disto noutros momentos, mas temos muita gente a produzir, tu ouves as letras e aquilo não diz ponta de nada. Isso não é a vocês então, e principalmente a ti, não te cria que uma bola no peito de dizer, o que é isto? Esta gente não escreve nada, esta gente não compõe nada. Sim. Sabes, há dois extremos quando eu penso nesse fenómeno. Por um lado, e como sou mais velho, se Deus quiser vou fazer 43 anos em outubro, portanto, eu já começo a sentir aquela coisa que é de ser de outra geração, portanto, de estar diante de uma geração nova de juventude que houve de uma maneira completamente diferente da minha, que tem uma dinâmica completamente diferente. E a tentação de tu seres o velhote resingão, essa tentação para mim é constante. Portanto, eu dizer, epá, isto de facto que é isto? Não vai lá, não há nada a ser dito, é a rasura completa, a produção musical, qualquer miúdo faz isto em 2 minutos no GarageBand, isto não vai lá, isto é o fim do mundo, o mundo vai de mal a pior. Portanto, eu conheço esse tipo de tentação. Também é verdade, agora dar-te a perspectiva mais positiva, até porque tenho filhos adolescentes, também é verdade que há outra face da questão que me tem interessado, que é, os miúdos têm uma maneira diferente hoje de ouvir música que eu tinha, têm uma maneira diferente de falar a língua, que é a língua portuguesa. E há coisas neste universo da música que ouvem, da maneira como ouvem, das palavras que dizem, da maneira como dizem as palavras, há coisas que às vezes me suscitam verdadeira curiosidade e interesse. Eu vou-te dar um exemplo de uma canção, e desculpa ser um exemplo pessoal, mas uma das últimas canções, canções que lancei com uma banda que criei com amigos agora há pouco tempo, que se chama Os Punhais. Ela foi retirada de uma expressão dos meus miúdos quando veem filmes. Portanto, eles gostam, hoje em dia é uma praga, gostam muito dos filmes da Marvel. Eu no geral detesto os filmes da Marvel pela razão que te digo de ser um velho resingão, dizer assim isto é tudo efeito e não sei o quê. E os meus miúdos, como gostam muito dos behind the scenes e os making-ofs e perceber, e à medida que eles foram crescendo e vendo estes filmes de CGI e de efeitos, eles começaram a usar uma expressão entre eles que era, isto é tudo pano verde. Isto é tudo pano verde. E eu estive, literalmente, Tomás, eu estive anos a ouvir aquela expressão e a pensar... O que raio é o pano verde? E a pensar que na expressão que eles usavam tão intuitivamente estava ali uma coisa que me interessava, que é quando tu vês uma coisa que na sua aparência é grandiosa... É uau, sim, que afinal é mas só... tu ao mesmo tempo intuis, não é? Diz assim... Mas isto é pano verde. Então eu fiquei, durante uma data tempo, eu pensei, vou ter de escrever uma canção. Tem a sua profundidade, é verdade. Agora repara, porque eu quis dizer uma coisa que eu pessoalmente nunca chegaria lá. Foi preciso haver uma geração nova, a geração dos meus miúdos, a reagir a uma comunicação diferente, a um tipo de cinema diferente. Portanto, foi preciso acontecer uma coisa nova para eu querer dizer uma coisa nova também. E esse é um dos aspectos mais interessantes, que é, tu quando já ficas mais velho começas a pensar, ok, como é que eu consigo comunicar eficazmente com uma geração que já não fala a minha linguagem? E esse jogo às vezes também é divertido, e foi por isso que a canção nasceu. Isto é tudo pano verde, fazes grande a filme, mas é tudo pano verde. E eu fiquei contente quando consegui meter numa canção Zeca. Sim,
E encaixou muito bem, exatamente. Sim, mas tu aí estás a vestir de sentido. Eu ouvo muitas músicas que aquilo é completamente despido de sentido, muitas vezes a puxar ao ordinário, se calhar. Sim. E isso acaba por. Isto é o que eu acho agora. Isso acaba por moldar uma sociedade mais superficial. Sim. Mais despida de significado, não é? O típico, havia uma pessoa de grande influência em Portugal, chamada A Bumba na Fofinha, na verdade, que dizia num podcast dela que eu ouvi que ela teve a fazer um estágio nos Estados Unidos, etc. E as pessoas com quem se dava lá do estágio e da formação, o XPTO que estava a fazer, que era todas as pessoas só conseguiam comunicar com "Oh my God, this is so awesome, I never seen such a beautiful whatever". É tudo muito com este tom de voz. Por causa do impacto cultural que acaba por formar as pessoas, porque a cultura tem este impacto e as pessoas acabam por não ter noção, não é? A música, o que nós lemos, os filmes que nós vemos, formam-nos na forma de ver as coisas, não é? Sem dúvida. Os desenhos animados que os miúdos veem miúdos, aquilo vai formá-los, não é? Se veem os desenhos animados a terem boa humanidade, eles vão ser bons humanos. Eu tenho sonhos pequenos e vejo isso. Quando veem um desenho animado e depois comportam-se dessa forma, ok, foi boa influência. Mas se estivessem a ver uma porcaria qualquer, e neste caso porcaria é um bom termo, vão ser mal influenciados e mal formados, mal esculpidos em termos de caráter e em termos de personalidade. Era mais neste sentido até que ponto. Ouve, Tomás, ainda bem que és tu a dizer isso, porque como sabes eu sou um pregador de profissão, portanto eu estou... Sim. Ainda bem que és tu a puxar esse nível, porque claro que há uma dimensão, eu estou à vontade, até posso usar termos com os quais tu não te identifiques tanto, mas para mim há uma dimensão moral, claro que sim, há uma dimensão moral, há uma dimensão moral se as coisas ficam rasas, superficiais, há uma... aliás, no outro dia eu falava com um amigo acerca disto. E é interessante porque tu falas em assuntos que mexem muito comigo, as questões da cultura, em grande parte a minha vida também como pregador, é pensar na influência da cultura na expressão daquilo que é a nossa alma, daquilo que é... no fundo as questões que para mim são eminentemente espirituais, portanto isto são assuntos que facilmente me metem, me trazem energia para falar demais, portanto senta à vontade para me cortares, mas combinado. Há coisas que estão piores, hoje a vulgarização da linguagem é pior no sentido em que há um estreitamento, vamos dizer assim, há uma espécie... Vulgarização é uma boa palavra, sim. Sim, porque há uma espécie de, ao mesmo tempo, de analfabetização em curso. Não é alfabetização, é precisamente o oposto, que é cada vez o discurso ser mais espalmado e mais pequeno, e tu com um vocabulário muito curto tens de falar de coisas que vão além desse vocabulário. Por exemplo, qualquer dia só falamos por onomatopeias, não é? Sim, e a questão da vulgaridade tem a ver com isto. Deixa-me dar-te um exemplo, e eu vou sempre dizer, o culpado és tu, porque tu é que entraste neste assunto. Combinado. Mas, por exemplo, tu tens um predomínio de humoristas no nosso discurso cultural que é trágico, porque já não tem graça. O Pacheco Pereira dizia há umas décadas, e muita gente caía em cima dele, a dizer que o humorismo era uma... Eu não acho que não lhe chamava doença, mas que tinha vindo uma nova geração de humoristas que ganharam um espaço tão natural em tudo, que tudo para ser bom tem de ser a brincar. E o que é que isso acontece? Se tudo for a brincar... a determinada altura a piada perde-se, não é? Por exemplo, quando tu vais, mesmo à maior parte dos podcasts de hoje, tu tens sempre um nível, estou a generalizar, mas há um nível constante de ordinarice na conversa. Por exemplo, isso é o que torna a minha vida complicada muitas vezes a falar com alguns programas, porque eu como pastor intencionalmente não quero entrar no nível de ordinarice, o que já me fez, por exemplo, recusar alguns convites para alguns programas. Ao dizer isto não julgues que o Tiago deve ter muitos convites, mas já houve alturas em que eu tive mas é uma questão pessoal, claro. Com quem trabalhava eu não vou, porque por exemplo se eu for falar com essa pessoa, ela vai achar normal a ideia de piadas com segundos sentidos. E eu tenho o direito de me reservar a um tipo de comunicação onde isso não acontece, muito menos quando eu não conheço pessoalmente as pessoas, quando eu não tenho essa confiança. Mas há muita gente que não faz isso, tu estás a dizer, e estás a falar de humoristas, e nós falámos isto fora daqui já, que é os humoristas terem espaço para serem opinadores
em todos os espectros, quando não têm capacidade para o fazer, não têm conhecimento nem fundamento para aquilo que dizem. E, portanto, acho que esse paradigma mantém-se. É muito perigoso ter pessoas que são referências, porque nós identificamos com o riso, não é? Portanto, é muito fácil identificarmos com um humorista, porque aquele humorista entende o meu humor, portanto eu identifico-me, rapidamente vou atrás, e depois temos este síndrome de que é quem está no palco, eu acredito em tudo o que lá está, só porque está no palco, aquela pessoa é dona da razão e da verdade. E vê-se e lê-se e ouve-se coisas vindas de humoristas que são referências de opinião, quando eu reforço isso que estás a dizer, não têm capacidade para ter essa opinião, ou não tiveram pesquisa e estudo e fundamento para formar essa opinião. E isso é extremamente perigoso, é exatamente isso que estás a dizer. Deixa-me só fazer aqui uma ponte, porque estamos aqui a começar a esgotar o tempo, e eu queria perguntar-te uma coisa para... Eu disse que eu falava muito, eu disse. Não, ainda bem. Que era para fechar já aqui agora mais a relaxar, entre aspas. Diz-se muito a expressão em inglês, sei que os Flor Caveira não são tão fãs de coisas em inglês por causa das vossas origens. Sabes, deixa-me só interromper. São fãs sem ser, atenção. Sim, não, sabes porque a nossa opção com a língua portuguesa era uma questão de princípio, porque, aliás, eu tenho algum brio em dizer isto, eu sou muito mais americanizado como protestante do que qualquer músico que canta em inglês. Porquê? Porque a minha expressão religiosa, ela é pouco portuguesa, ela é muito mais anglo-saxónica do que portuguesa, porque a reforma protestante nunca influenciou Portugal. Isto para te dizer, portanto, eu sou muito mais americanizado, a minha cultura está muito mais próxima dos Estados Unidos ou de uma determinada Inglaterra do que os miúdos que nos anos 90 tinham bandas em inglês. Portanto, a nossa questão na Flor Caveira nunca foi com a cultura americana. Nós somos mais pró-americanos do que qualquer música em Portugal. Tinha a ver com a identidade portuguesa. Tinha a ver com a tua língua, porque a tua língua, bem, aí o Fernando Pessoa tinha razão, não é? Quando ele dizia a minha pátria é a língua portuguesa, a tua língua e quando nós passamos algum tempo no estrangeiro, nós aprendemos isso de uma maneira mais eficaz, porque a tua língua é o teu país, ainda mais do que o próprio lugar, e eu acho que o lugar também é importante, mas a tua língua é o lugar de onde tu és. Completamente de acordo. E por causa disso mesmo, vocês começaram a cantar em português e punk rock em português, etc. Mas diz-se muito que rock and roll is dead, e há outros que dizem rock and roll is not dead. E vocês focaram muito no punk rock, que é um estilo que tem vindo a fazer um bocado fade out, não é? Porque os estilos vão evoluindo, e vemos outros estilos a evoluir, a acompanhar tendências quase para sobreviver. E o rock tem feito isso ou não tem? Está a morrer ou não está? Gostava de fechar com esta chave. É uma boa pergunta, sabes? Por um lado eu acho importante voltarmos a admitir aquilo que falávamos há pouco, que estamos a falar de um fenómeno que não tem 100 anos, portanto para todos os efeitos são fenómenos recentes. Por outro lado também é verdade que, como tu dizias com razão, os processos de aceleração são cada vez mais acelerados, não é? Sim. Permite-me a redundância. O que quer dizer que uma coisa que hoje está em cima, às vezes também passa para baixo de uma maneira assustadoramente rápida. Portanto, o rock agora parece uma espécie de relíquia, de facto. Se nós estivéssemos a ter esta conversa há 15 anos, nem precisava de ser há 30 ou há 20, mas há 15 anos nós diríamos, sim, os miúdos ouvem mais hip hop e tal, mas não me parece que... E no entanto a coisa mudou. Agora, a coisa também interessante na religião e punk rock da Flor Caveira é que, além do som, de um som áspero, duro, realmente mais punk rock, o que também nós sempre quisemos valorizar foi a atitude de se fazerem discos à sombra desse grande privilégio que é a liberdade. Portanto, de ninguém te dizer que tu não precisares de depender, vamos dizer assim, de uma grande estrutura para fazeres aquilo que querias. E nesse aspecto a Flor Caveira tem sido, com os seus encontros e desencontros, uma grande história da celebração da liberdade, e o punk rock tem a ver com isso. Exatamente, espetacular. Eu acho que isso foi das melhores frases que podia utilizar para fechar o programa. Caro Tiago, deixa-me agradecer-te muito por este testemunho, por esta experiência, por esta história de vida já, que não pare de crescer, e que vocês todos... Obrigado. Debaixo da umbrella Flor Caveira, e não só, mas estamos a falar da Flor Caveira, que possam continuar a preservar e fazer evoluir toda a vossa missão
e que nós estejamos cá para ouvir. Deixa-me agradecer-te mais uma vez por fechares esta temporada. Nós ainda vamos falar com o Filipe, que é da Flor Caveira, mas primeiro ainda vamos falar com o nosso co-host e depois vamos fechar o programa com o Filipe, também vai-nos apresentar coisas novas dos novos americanos, imagino eu, mas já vamos falar com ele. Portanto, olha, um abraço para ti, vamos aqui ao nosso tapa-câmara para nos despedirmos. Obrigado por tudo e um forte abraço a ti e a todos por estarem aqui bem representados. Obrigado também, Tomás, um grande abraço. Fica bem, um abraço, tchau, tchau. Tomás Fonseca. João Pedro Vaz, desta vez... Exato. Desta vez por essa recepção. Estou muito bem, estamos a fechar a segunda temporada. Boa noite para ti. Boa noite para ti, Tomás. Hoje fechamos a segunda temporada. Isto vai ser, é verdade. Vamos de férias, sim senhor, vamos de férias. É pena a última vez que aqui estiveste, estávamos juntos, estivemos aqui tão próximos a última vez. Que pena. Eu gostava de ter este calorzinho, sabia bem, mas pronto, não falamos de coisas tristes. Desculpa. E falamos do tema desta semana. O que é que o meu amigo Falamos tem? do tema desta semana. Mais uma vez, só reforçar, vais fechar com o teu fantástico fundo e a fantástica camisa que tu roubas à tua mãe a cada 15 dias para vir ao programa. Claro, epá, eu achei que gravar 2 episódios seguidos sem camisa da minha mãe não dava. Sim, é lastimável, as pessoas estão a contar com alguma coisa e tu não estás a cumprir, mas É verdade. com o que é que as pessoas vão contar neste momento? Neste nosso serão? O que é que as pessoas vão contar? Com a prejuízo de sempre. Graças a Deus. Está a fazer uma coisa que não sei se toda a gente faz, calculo que sim, mas que não admitam, que é, não é masturbar-me, para com essa cara, que é, estava a ver quem via os meus Insta Stories, epá, e apareceu-me lá, tipo, sei lá, era Jacinto ou Pitbull, era uma merda, tipo, sei lá, era um animal, estás a ver? Epá, Era tipo o Sil. porque é que as pessoas, não, porque é que as pessoas criam Instagrams para os seus animais de estimação? E eu podia simplesmente descer as escadas e perguntar à minha mãe ou ao meu pai, mas não. Porque depois há uma coisa que me enerva um bocadinho mais que isso, que é as pessoas falarem na terceira pessoa. Não, na primeira pessoa, desculpa, com o próprio animal. Pá, ok, isso tem vários momentos aqui. Pá, hoje acordei a pessoa me ladrar aos pássaros, como assim? Para começar, tu não sabes escrever num smartphone. Segundo, tipo, tu já pensaste como é que será a personalidade do teu tens um cão, desculpa, eu tenho uma cadela e um furão, mas já pensaste na personalidade que o teu cão tem? Como é que ele falaria se de facto o fizesse? Sim. Já pensaste se tens um cão Mitra, se tens um cão Beto? Para já, tu vês logo pelo tom do ladrar, não é? Vão dizer, não, eu hoje não comer Royal Canin, ok? Royal Canin para mim não, tipo, que estúpido. Já pensaste, o teu cão Beto assim? É bem possível. Então fofinho. É? Tão fofinho. E depois ele responde assim: eu não gosto de festinhas no pescoço. Cabrão. Exato. Tens um combo bem da Mitra, meu. Eu queria pegar ainda no início, que é porque é que as pessoas fazem perfis. Calma. Dá lá um biscoito, che. Não, mas tu já tinhas esse movimento no Facebook, que é com duas coisas, e agora eu vou puxar também aqui para um outro paralelo, que é, tens dos animais de estimação, malta que cria perfis sociais dos seus animais de estimação e perfis de casal. Um é tão mau como o outro, diria eu, não é? Se é que os de casal não são piores que os dos animais. Dos animais, ok, as pessoas acham... É muito pior, porque não existe, tipo, é na primeira pessoa, mas sabes que nenhum deles pensa assim. Exatamente. Do outro lado, ao menos então, pensa assim. Vamos só arrumar a questão dos animais para passarmos a este que claramente vamos poder dissecar melhor. Que é, nos animais, nós criamos uma tal relação com os animais, para nós eles são pessoas, é mais um membro da família, como se sabe, não é? Portanto, e depois há pessoas que se deslumbram e que criam perfis sociais para... E atenção, há animais nas redes sociais com muitos seguidores. É uma loucura. Porque os donos têm ainda mais seguidores, normalmente são influencers, tipo... Okay. Oh, não. Eu conheço pessoas que não são influencers e têm os seus animais de estimação com perfis de Instagram, por exemplo. Ok. Eu acho que temos aqui alguma gravidade, mas se tivermos algum psicólogo a ver, pedimos que comentem e expliquem racionalmente porque é que isto acontece. Chateia-me escreverem na primeira pessoa. Sim. Imagina, eu sou babadíssimo, eu meto uns 5 Insta Stories por dia dos meus animais. Sim, mas não fazes detrónimo dos teus animais. Não, ainda.
Hoje apeteceu Às vezes fazer um xixi. Hoje fiz um xixi Basta. na cadeira de jardim porque sentia que já não era do meu território. Isso dá-me comichão, percebe? Exatamente. Pronto, então. Era um fungo da praia, não sei. Estou Exato. com comichão. Mas vamos arrumar e vamos então trazer a questão E dos vamos casais. falar. Casais Bora, que têm por favor. perfis sociais. Sim, sim. É o nós que não tem nenhum eu, na verdade, não é? Desculpa. Um nós Diz? é tipo o nós é um eu mais eu, não é? Eu Vamos criar um mais perfil o de eu casal. faz um nós. Temos um casal e vamos criar um perfil de casal. Não deu. Exato. Tu sabes O João e o Tomás. João e Tomás. De repente, Tojó. Tojó. E é ainda mais grave, porque de repente te dás um nome como se fosse uma fusão de Dragon Ball. Sim, e não é bonito. Isso é bonito. É bonito porque eu tentei tornar isto bonito. Porque normalmente as pessoas não têm intenção de fazer isto bonito. As pessoas Eu do Dragon Ball. têm uma incapacidade de ter personalidade. Têm capacidade Epá. de caráter. É a ausência de. Epá. Não é? Teres um perfil de casal é a ausência de caráter. Não é excesso de controle. Pensava que era por causa disso. Tipo, pago o teu, eu pago o meu e de repente, puf. E assim eu sei o que é que tu vês, o que é que eu vejo, o que é que tu falas, o que é que eu falo. Isto é tudo um bocado doente. Isto dava para. Dá pano para mangas. É uma discussão eterna das razões porque é que isto acontece e que não acontece. Eu acho que é a incapacidade, e há sempre um do casal que toma essa iniciativa, que é quem quer tomar o controle, ou, de um lado, um é que toma o controle, ou se a iniciativa for daquele que não quer tomar o controle, é o que quer dar o controle para não ter chatices. Imagina. Claramente há ali ciúmes em excesso ou qualquer coisa. Sim. E é tipo, vou-me resguardar aqui na minha. É criar uma bolha. De repente crias uma bolha de casal e aqui não há possibilidade de fazer merda. Mas deve ser hilariante. Tipo, eu acho que se tivesse um perfil de casal, ou se tivesse namorada sequer, tipo, Fica ao convite para as nossas. Escrever a maior merda para páginas alheias e assim, não, Antónia. Foi ela. Chupa. Agora ela é que lida com as consequências. Não, só porque tão divertido, sim, mas isso se tu fizesse isso de dentro de um perfil de casal, estavas condenado. Porque se armas em esperto, estás tramado. Uhum. Porque tu criaste ali uma bolha, não é? A tal bolha de casal que ainda agora eu estava a referir. Eu dono da razão. Isto é uma bolha, é uma bolha. Portanto, Isto é grave. Aquele tipo de pessoa, imagina tipo a tua festa de anos e entrar aquele tipo de pessoa que ninguém gosta, estás a ver? Não sei qual é. Ou que não foi convidada, não é? Aquela pessoa não foi convidada. E toda a gente sabe que não foi convidada porque esfaqueou a tua família inteira. Espero que não. Mas entra lá na festa. Como é que é, pessoal? Mete aí este som incrível que eu vou dizer agora. Não, e tens muito daqueles casais também que vivem na sombra um do outro, não é? Tipo, onde quer que vão tem que ir os dois, quer que façam tem que fazer os dois. Isso chama-se o apêndice. Chama-se o apêndice quando é junto com mais pessoas, não é? Estamos em amigos. Olha, vou, mas vem só nós que somos gajos. Não, nós que somos gajos, não é? As gajas também fazem, os gajos fazem, que é noite só de gajos. Olha, hoje é noite de gajos. Dragon Ball, porrada, fazer vozes femininas, nós fazemos tudo tipo. Sim, as pessoas não imaginam as coisas que se fazem em noites só de gajos. E de repente há uma das pessoas do grupo que aparece com o apêndice. Ou neste caso, a apêndice. Em noites só de gajos. Por exemplo, acontece. Acontece. Já me aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu. Já me aconteceu. Uma pessoa fica tipo... Mas enfim, olha, a verdade seja dita é que estamos aqui a esgotar o tempo, porque temos que fechar esta temporada. Que vai longa, esta temporada vai longa já. Sim, nós escalamos sempre isto. Portanto, pessoas que ficam 2 convites então, psicólogos que consigam justificar o porquê das pessoas criarem perfis dos seus animais de estimação, força, e pessoas que conheçam, olha, nunca tinha tossido neste programa, uma novidade. A tua novidade chama-se Covid, mas... Se calhar chama. E... se conhecem casais com perfis sociais, partilhem também o porquê ou mais experiências, porque não há boas experiências com perfis de casais. Contem também, fica ao convite. Só perguntar para fechar, Pergunta. eu não conheço nenhum, tu conheces, tens algum no Facebook? Não. Já vi típico páginas de
memes, Sim, vai. memes, como queiram Tipo, pronunciar. no Jornal de Notícias, vais aos comentários de uma notícia qualquer e estão lá 300. Exatamente, e pá, acho crítico. Mas pronto, olha, meu querido, só fazer aqui a ponte. Para já, agradecer-te para fechares esta temporada, fantástico. Obrigado. A seguir vamos ter o nosso convidado musical. Nós há bocado falámos com o Tiago, que é um dos fundadores da Flor Caveira, e agora vamos falar com um músico de dentro da Flor Caveira. Ele criou uma banda nova que se chama Os Novos Americanos, é o nome da banda. Ele é o Filipe, é vocalista e tem esta banda nova de punk rock, e vamos falar um bocadinho com ele. Ele depois vai tocar qualquer coisinha para nós, vamos ver o que é que ele nos diz. E Os Novos Americanos, é verdade, é um nome engraçado. E pronto, e vamos ver como é que isto surge na extensão da conversa com o Tiago há bocado. E cá vamos nós, olha, até à próxima temporada, se não for antes, meu querido. Parece que sim. E cá estaremos de volta, vamos lá um bocadinho de férias então, não é? Bora. Toma para ti. Para a praia. Beijinhos, miúdo, fica bem. Tchau, tchau. E cá está ele, Filipe, caríssimo, muito boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo ao No Time Show e obrigado por estares aqui, antes de mais, a representar os Novos Americanos, em representação de todos eles. Já fiz aqui uma pequena introdução sobre ti, enquanto estávamos aqui a falar com o nosso co-host, com o João Pedro Vaz antes, mas eu queria, e eu digo isto a quase todos os convidados, que é tirar já aqui uma batata quente para começarmos aqui a nossa conversa. Antes de mais, primeiro dar os parabéns pelos Novos Americanos, durante este período de pandemia, terem lançado este álbum, que não é bem álbum, não é? Vocês não chamam isto álbum. Lançaram em julho passado, estamos a falar nem há 2 meses, não fez 2 meses ainda, e dar os parabéns por isso, porque num período como este, estar a lançar projetos novos e fazê-los acontecer, a pô-los no ar, a partilhá-los com o mundo, acho isso absolutamente fantástico. Eu gostava de começar exatamente por aí. É um bom timing lançar coisas nesta altura? É uma boa pergunta. Tendo em conta que as canções que estão nesse split, porque é um split, somos nós os Novos Americanos. Exatamente, é esse o nome que vocês dão. Exatamente. 6 músicas nossas, dos Novos Americanos, e 8 dos Punhais, que é a banda do Tiago Cavaco. Tendo em conta que essas músicas já estavam compostas e gravadas desde 2017, portanto já há algum tempo que estavam na gaveta, à espera de uma solução ideal para serem lançadas. Inicialmente o plano não era haver uma banda, não era haver os Novos Americanos. Okay. Inicialmente o plano era eu lançar essas canções a solo, canções rock, mas como leap, a solo e sem banda. Portanto, os timings não foram sendo os melhores, fui adiando, até que entramos neste ano de 2000, e percebemos, em conversa juntamente com o Tiago, percebemos que isto funcionaria melhor como banda, ok? Em contexto de banda rock seria mais imediato, mais fácil para quem ouvisse, ainda por cima uma coisa nova, o pessoal recebesse com mais simplicidade. Talvez é uma banda rock, portanto vamos lá ver isso. Não há grande contexto para tentarmos perceber quem é este tipo que está a fazer canções agora, porque é uma banda, chapa ganha, chapa gasta, digamos assim. Exato. Mas diz. Força. Estamos aqui para te ouvir, força. O timing também, assim, eu não tenho, estas canções não tinham o objetivo de serem mais do que aquilo que elas de facto são, portanto não havia assim grande plano de poder chegar a todo lado e mais algum, portanto. Sim. O timing, ser no meio de uma pandemia também não faria grande diferença, porque hoje em dia, como a música também é toda ela distribuída digitalmente, quase que os concertos acabam por ter uma função um pouco acessória nessa divulgação. Sim, nesse consumo, exato. Exatamente. Não faria grande diferença. É claro que gostaríamos de estar a tocar ao vivo e de experimentar as canções ao vivo, mas não estar à espera de um timing perfeito, se calhar nunca ia existir, não é? Portanto, está pronto, queremos que as pessoas consumam isto, bora. Se calhar as pessoas até estão mais capazes de consumir e absorver porque estão mais disponíveis nesta fase, não é? Portanto, também porque não? Sim, e as canções também, elas servem mais para marcar uma espécie de regresso à música, um regresso meu à música, se é que podemos chamar um regresso a editar coisas. Exato. Digamos assim. E, portanto, não é uma afirmação, não é assim um disco, este é que tem de ser, este tem de ser editado e publicitado
como deve ser, porque não era esse o objetivo, era mais... É mais um ok, statement de isto está estamos vivo. aqui e continuamos a fazer música, portanto estejam atentos. Exatamente. Sim, Ainda isso, estamos cá a rocar. exatamente. E isso é muito o vosso motto, não é? Vocês próprios dizem isso, e tu há bocado usaste a palavra de simplificar. É um bocado isso que vocês estão a fazer, e falámos disso com o Tiago também. É esta história do rock está morto, se não está morto, e o punk rock, que é um formato muito específico, e a forma como vocês o fazem, não só vocês novos americanos, mas no conceito dentro da Flor Caveira. Esta simplificação é o necessário para o rock sobreviver, visto que porque é um estilo, é um género que acaba por não inovar muito, não é? Quando inova muito perde a sua identidade, aquilo deixa de ser rock, de repente é um pop, não é? Acaba por se perder, por se esvanecer para outros estilos. É essa a solução para o rock se manter vivo, é esta simplificação que vocês trazem, esta reabilitação simplificada? Bem, eu diria que, generalizando um bocado para toda a música, eu acho que a simplificação é sempre uma coisa boa, na medida em que consegues atingir mais pessoas, e mais gente estará disponível a ouvir a tua música. Se te preocupares mais em complicar, em codificar muito aquilo que estás a escrever e a compor, vai ser mais difícil e as pessoas vão ter mais dificuldade em perceber o que estás a dizer. Portanto, eu acho que sim, até porque o rock, por definição, eu creio que é uma coisa simples, é uma coisa direta, é uma coisa visceral que te agarra pelas entranhas. Não é por ser muito bem elaborado, mas é por ser uma coisa vibrante, tu não consegues fugir a ela. E crua, sim. Exatamente. Portanto, acho que a simplicidade anda sempre de mãos dadas com o rock. É claro que depois há bandas mais virtuosas, há bandas mais experimentalistas, mas acredito que esse lado de sermos simples e de às vezes tocarmos só 3 acordes acaba por ser uma coisa que funciona sempre. Aliás, mesmo na música pop isso é uma fórmula usada, e mais que usada, quer dizer, não... Sim, principalmente no pop, é verdade. Sim, verdade. Não faz muito nisso. Mas também há um lado pop no rock. Eu acredito que nós fazemos música, ou queremos fazer música pop no sentido em que ela é feita para ser ouvida por outras pessoas, não é uma música feita para ficar escondida, e o rock é a maneira como nós as tocamos, não é? Exatamente. Porque há bandas pop que são funk ou que são mais eletrónicas, mas essa vertente pop da canção, que é uma canção que pode ser cantada, entoada e ouvida e reconhecida, faz parte também da história do rock. Claro, depende do seu propósito na sua composição, não é? E por falar em composição, e agora como tu também dizias, este regresso mais à composição, tu dizias, só fazer aqui um contexto rápido, não dissemos, acho que as pessoas acabam por não saber, tu estás na música desde os 12, 14 anos, ou desde os 14 assim mais oficialmente, não é? Portanto, estes Novos Americanos é novos, mas é a mesma coisa nova na tua vida musical, mas tu já tens esta bagagem, este histórico para trás, e eu ia aproveitar esta ponte para te perguntar, antes de irmos à música propriamente dita, é o que é que nos vais apresentar, o que é, e se podes dizer contar um bocadinho dos bastidores da música ou das músicas, diz-nos tu o que é que nós vamos contar daqui a bocadinho. Sim, para resumir muito aquilo que se calhar demoraria algum tempo a explicar, eu estou na música se calhar desde que me conheço, porque sendo um cristão evangélico em Portugal, nós temos uma cultura de igreja muito marcada pela musicalidade, pelos cânticos, então isso é uma coisa que faz parte da nossa essência. Eu estou no rock há menos tempo. Exato. Estou no rock desde os meus, não sei, para ser rigoroso, talvez desde os meus 12 anos, que foi quando comecei a aprender a tocar bateria, mas a sério desde os 14, que foi quando comecei a tocar em bandas. Pronto, e a partir daí o percurso começa a ganhar forma, toco com os Pontos Negros de 2005 até 2013, foi o ano em que decidimos dar ali uma parada provisória, e depois nos anos seguintes decidiríamos terminar. Entretanto, já tocámos mais vezes também depois dessa decisão de terminarmos, isto só para dizer que é impossível terminar-se, acho eu, não sei se concordas comigo, mas provavelmente é impossível terminar-se definitivamente uma banda,
porque, não sei, há sempre qualquer coisa lá que nos dá vontade de voltar a tocar. Nem que seja porque aquilo que tu criaste ficou. Nem que Sim, seja por isso. exatamente. E que E uma fica questão sempre também um de... sentimento de nostalgia e se calhar há sempre uma vontade de querer lá voltar, não é? Sabrás melhor que eu Sim. que não tenho essa ligação direta à música, mas tu tens. Repara, nós fizemos um concerto de celebração dos 10 anos de um disco nosso do Magnífico Material Inútil, que foi lançado em 2008. Em 2018 tocámos no Music Box, porque de facto sentimos que foi um disco importante e que não fica preso a nós os quatro, quer dizer, ele sai para fora e vai influenciar outras pessoas e também é uma maneira de honrarmos isso. Nós percebemos que a nossa música não fica presa em nós, Certo. como ela está ligada também a outras pessoas, a outras vidas, é importante tocarmos para elas também. E pronto, ao mesmo tempo eu estava a tocar com o Samuel Lúria, de 2009 até 2016, fui o baixista do Samuel Lúria. Em 2006 saio da banda e digamos que desde 2006 para cá tenho estado mais parado no que ao rock diz respeito. Ia fazendo assim umas coisas mais soltas com o Tiago Cavaco, mas começo a compor novamente em 2017, como já tinha dito. Okay. Sim, e é isso, inicialmente o plano era ser a solo, este ano, e só este ano em 2020 é que, ok, vou avançar para uma banda, e os Novos Americanos nascem assim de canções pop, que querem ser rock também, e com essa vontade de tocar ao vivo e de fazer rock. E queres dar um lamiré sobre o que é e o que é que vais tocar ou fica surpresa? Não, eu posso dar uma lamiré. Eu vou tocar duas músicas, uma delas faz parte do split, é a sexta música dos Novos Americanos e chama-se Temos Tudo Mesmo Aqui. E a outra é uma música que não está gravada ainda e que se chama Vida Inteira. Ok, podemos saber um bocado o que é que significa cada uma delas ou cada um que interpreta à sua maneira, que também é essa a essência? Sim, é engraçado que cada um interpreta à sua maneira, mas também é interessante dizer alguma coisa sobre elas. Temos tudo mesmo aqui, é um bocadinho isso que o título diz, que é um bocadinho uma viagem de reconhecer que, aliás, e essa é a música até que dá nome à banda, que a determinada altura aparece lá uma expressão Novos Americanos, e eu achei que seria uma expressão engraçada para usar para uma banda, mas engraçada não, uma boa expressão, engraçado sim, não é convincente o suficiente. Curiosa, não, boa mesmo. Excelente até. Excelente, inigualável. E não sei, é quase uma retrospectiva de um caminho que se faz, em que se deseja muito uma coisa que não está cá, quando se passa a vida a ver os filmes americanos e a ouvir a música que catalogamos como americana, não tem necessariamente vir só do outro lado do oceano, recebemos também de Inglaterra, por exemplo, mas esse imaginário de americano, de crescermos a pensar se eu tivesse nascido americano já estava lá em cima, já toda a gente me tinha reconhecido e pronto, é um bocadinho esse percurso que se faz agora que se está um pouco mais envelhecido, mas ao mesmo tempo reconhecer que temos tudo mesmo aqui, é aqui que nascemos, é aqui que estamos e é aqui que fazemos música, portanto, quer queiramos, quer não, vamos ter de lidar com isso. Sim, estando contentes ou estando tristes, mas vamos ter de lidar com isso. Dar valor ao que temos aqui, exatamente. É um bocadinho uma mistura de um lamento ao mesmo tempo com uma esperança de pronto, é aqui que estamos e é aqui que vamos ter que insistir. Okay. A outra música foi composta já este ano e é um exercício de olhar para a vida e reconhecer as suas inevitabilidades, ao mesmo tempo reconhecendo as coisas que já ficaram para trás, que não há como alterá-las. Portanto, é uma canção honesta, é uma canção direta também e é mais calma que a outra que vou tocar. Muito bem.
Então, olha, vamos a isso então. Vou-me despedir, dizer-te que, caso não saibas, estamos a fechar a segunda temporada e isto é o fecho da segunda temporada, portanto vamos acabar em grande mesmo. Eu vou-me embora aqui com o nosso número de teatro, que as pessoas que nos veem já conhecem. Tu ficas aqui então para irmos ao que interessa, que é a música. Ok. Caro Filipe, um obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês e vamos à música. Um forte abraço. Fica bem. Vamos a isso. Um abraço. Tchau, tchau.